Produto Interno Bruto. Tá na hora da gente entender o que isso significa. Antes da gente poder definir o que é o Produto Interno Bruto, o que é PIB, a gente tem que entender primeiro o que é uma variável de estoque e o que é uma variável de fluxo. Basicamente, você pode pensar uma variável de estoque como, por exemplo, um número de biscoitos dentro de um jarro. Aquele número pode aumentar, ele pode diminuir, mas ele representa o estoque de biscoitos naquele jarro. Agora, a quantidade que está saindo ou entrando de biscoitos no jarro, ou seja, todo dia alguém coloca 2 biscoitos no jarro, ou tira 3 biscoitos do jarro, etc. Isso é uma variável de fluxo. É o fluxo de biscoitos do jarro. Produto Interno Bruto mede a produção de bens e serviços em uma economia dentro do território nacional em um determinado período, ou seja, é uma variável de fluxo. O PIB ele é dado em unidades monetárias, ou seja, ele é dado em dólares, reais, etc. Porque a única coisa que permite você agregar produtos diversos, por exemplo, você pode agregar numa única variável laranjas, carros, celulares, bichinhos de pelúcia, coisas que aparentemente não tem nada a ver, é o fato de que elas podem ser precificadas no mercado, ou seja, elas têm um preço. Então a gente consegue agregar o valor geral de toda essa produção em unidades monetárias e atribuir a esse valor a característica de PIB, já que ela é toda a produção feita em um determinado período no território nacional. Então a gente vai entender que PIB mede produção, é o quanto a atividade econômica está produzindo. Existem várias formas de calcular o PIB e elas precisam dar o mesmo resultado, já que é a mesma variável que está sendo calculada. Então a primeira forma é a gente somar os preços dos bens finais. Ou seja, se você produziu um parafuso e esse parafuso foi vendido ao consumidor final desse parafuso, o cara pegou esse parafuso e usou para pregar alguma coisa na parede, talvez, não sei. Esse parafuso foi um bem final. Mas se você vendeu esse parafuso para, por exemplo, uma fábrica que vai usar esse parafuso como insumo de produção para fazer um carro ou peças de carro, esse parafuso já não é mais um bem final. Ele é um bem intermediário. Para calcular o PIB, a gente só vai usar os bens finais, a soma dos preços dos bens finais, para não ter dupla contagem. Por exemplo, se eu coloco o preço do parafuso que foi utilizado na montagem do carro, ao somar o preço do carro, como o preço do carro já imputa o custo da produção, eu tô somando o preço do parafuso 2 vezes. Então, para evitar a dupla contagem, a gente só coloca o preço dos bens finais para somar esse PIB. Então, uma das formas de você achar o valor agregado da produção feita no território nacional é você somar o preço de todos os bens finais produzidos no território nacional. A gente chama essa visão, essa forma de cálculo de ótica do produto. Outra forma de calcular o PIB é através da ótica da renda. Em vez de você somar o preço dos bens finais, você pode somar os salários e lucros de todas as pessoas que participaram da cadeia de produção. E essencialmente vai chegar no mesmo resultado. Basta pensar que o preço, né, ele se divide em custo de produção, um custo de produção, que também imputa os salários dos trabalhadores, mais um spreadzinho, mais um lucro da empresa. Se você for atender essa lógica até a base da produção, até o início da produção, até a parte de exploração de recursos naturais, tudo que você vai ter para uma pessoa começar a explorar os recursos naturais em tese vão ser só o trabalho. Então você vai chegar só remunerando o trabalho. Você remunerar o trabalho então de todas essas pessoas, você vai chegar no mesmo resultado que seria somando o preço dos bens finais. Então você vai chegar também na soma da produção daquele período, daquele território nacional. Outra forma de se conseguir chegar no PIB é através da ótica dos valores adicionados, que é meio que uma mistura das outras duas, né? Você não vai somar os preços dos bens finais e nem vai somar o salário e os lucros das rendas, né, das pessoas que participaram da cadeia produtiva, mas você vai somar o valor que foi adicionado àquele produto. Ou seja, uma pessoa não tinha nada, ela vai lá e faz um parafuso, ela explora ferro e faz um parafuso e vende esse parafuso a tanto. Ela adicionou esse valor à produção. Aí alguém compra esse parafuso, vai lá e faz uma peça de motor e vende a outro valor. Ela adicionou mais um pouquinho. Se ela vende essa peça de motor para uma fábrica de carro, que faz o carro, ela vende esse carro a um outro preço, então ela adiciona mais valor até chegar no carro. Então, de valor adicionado a valor adicionado, você soma os valores adicionados, você também chega no Produto Interno Bruto. E a ótica mais famosa de todas, que é a ótica da despesa, é a fórmula keynesiana de que produto vai ser igual à soma de consumo, investimento, gastos governamentais e exportação, sendo que essas coisas são produzidas em território nacional e, claro, parte do consumo, do investimento e do gasto do governo, ele pode vir de produção estrangeira. Então você subtrai as importações, porque você não quer a produção que veio de fora, você só quer a atividade econômica interna, só quer a produção interna bruta. É basicamente isso. Então você teria que eliminar do consumo, do investimento e do gasto do governo aquilo que foi importado, porque não foi produzido em território nacional, então não é produto interno bruto. Então essas são as 4 formas de você poder calcular o PIB. É a ótica do produto, somando os bens finais. É a ótica da renda, somando as rendas das pessoas que fazem parte da cadeia produtiva. É a ótica dos valores adicionados, somando os valores que foram adicionados a cada etapa de produção. Ou a ótica da despesa,
né, que é basicamente a teoria do consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos as importações. Agora que a gente aprendeu a como estimar o produto interno bruto e entendemos a interpretação do seu valor, ou seja, o produto interno bruto ele é um indicador de atividade econômica no sentido de produção. Ele quer saber quanto que naquele território, dado aquele período de tempo, foi se produzido em unidades monetárias. A gente pode descrever agora diversos problemas que essa unidade de medida tem. O primeiro deles, logo de cara, já é perceptível, é que a gente está tratando no PIB como unidades monetárias. A gente não vai dizer que o PIB foi de, sei lá, 5 milhões de laranjas, 50 milhões de carros, 20 mil computadores. Não, a gente agrega tudo no valor monetário. O problema de se agregar tudo no valor monetário é que o preço ele não é constante ao longo do tempo. O preço ele varia. Então, a gente está sujeito a deflação ou inflação. Basicamente, para resolver esse problema, a gente coloca duas formas de cálculo de PIB, ou seja, o PIB nominal e o PIB real. O PIB nominal é o PIB bruto calculado logo depois desses cálculos que a gente faz para deduzir, para estimar. E o PIB real é você descontar desse valor que a gente encontra a variação de preço, ou seja, você desconta a inflação. Aí tem diversos truques estatísticos para poder descontar essa inflação, seja por indicadores como IPCA, seja pelo que a gente chama de deflatores do PIB. O que importa frisar aqui é que nunca vai ser 100% preciso. Um dos motivos é que quando a gente lida com variáveis no agregado, a gente não consegue determinar, por exemplo, o que é aumento de preços por inflação e o que é aumento de preços, por exemplo, por inovação ou por atividade econômica. Não, basta pensar, por exemplo, em um videogame. Você pode ter um videogame hoje custando em torno de R$2.000, mas se, por exemplo, no mês que vem for anunciado uma super ultra revolução tecnológica em que permite, por exemplo, a imersão total, o cara veste uma armadura, se escaneia para dentro do jogo e tal, seria uma revolução tecnológica tremenda, uma simulação incrível e, obviamente, o preço iria disparar para cima, né? A gente teria videogames agora custando em vez de 2.000, talvez essa modalidade de videogame de ultra realidade custaria 12, 14, às vezes 20, seria um preço absurdo, mas é o preço da inovação tecnológica. Esse preço ele não foi causado por inflação. Na realidade, você está criando um novo estilo de produto, um novo segmento de mercado, mas quando você olha no agregado, você não consegue precisamente definir que isso foi inovação tecnológica ou que isso foi um processo inflacionário. Então, o primeiro problema já de cara que a gente já encontra com o PIB é o fato de se tratar de unidades monetárias sujeitas às variações de preço. Outro problema do PIB, por exemplo, é que ele não considera a atividade econômica digital, seja, por exemplo, serviços que você pode usar gratuitamente na internet ou os mesmos serviços de streaming, por exemplo, como o Spotify. Basicamente, o que acontece aqui é que serviços digitais eles tendem a ter o custo marginal zero, ou seja, para o cara poder ter um novo cliente tendo um serviço digital, ele praticamente não tem custo para adicionar esse novo cliente. E para estimar PIB, qualquer coisa com custo zero é um pouco problemático de se colocar no cálculo. Take one example. Suppose you're going on holiday. A few years ago, you would have paid a travel agent to book you a hotel room. Then you would have bought a map to find your way around the city. Maybe when you got there, you would have paid to make a phone call back home. What happens today? You use Airbnb to make the booking without any charge, free Google Maps to find your way around the city, Skype or WhatsApp to make a free call back home. All that economic activity that used to be in GDP is now being generated by services that are either free or paid for by advertising rather than the consumer. So, ironically, GDP may actually fall even though the quantity and quality of services is actually increasing. Accounting for these digital products can add up to 0.75 percentage point to real GDP growth for each year over the past decade. Outro problema do PIB é que mesmo ele querendo medir produção, ele não consegue medir produção caseira, aquela que você produz para consumo pessoal. Se você não anuncia o seu produto no mercado e não vende, ele não vai ter essencialmente um preço e ele não vai conseguir então ser imputado no cálculo. Você não vai ter renda com ele, você não vai ter preço de bem final com ele, você não vai ter essencialmente um valor agregado. Claro que esse valor aqui a gente não está falando do valor que você atribui ao bem, mas valor de mercado, você não vai ter valor de mercado para ele. Então ele não entra por cálculo. Então os ingredientes que você compra no supermercado e o almoço que você faz em casa depois, esse almoço ele não é contabilizado no produto interno bruto, mesmo ele sendo uma produção. Outro problema do PIB, né, já esperado, é que ele não consegue contabilizar mercados informais ou mercados ilegais. Isso é um problema porque a gente não pode fingir que esses mercados não existem. Um aumento da renda do consumidor não vai só acelerar os mercados formais, vai acelerar o mercado informal e o mercado ilegal também. E o melhor dos mundos seria que a gente conseguisse estimar o tamanho desses mercados. É importante a gente entender que o PIB só vai medir o tamanho da economia, a atividade econômica, o tamanho de produção. Ele não vai medir bem-estar, ele não vai demonstrar
demonstrar se as pessoas estão mais ricas, mais felizes, se elas estão mais satisfeitas, se elas estão mais saudáveis, se o crescimento está sendo sustentável, se ele está sendo um crescimento real, ou se ele está sendo um crescimento devido a bolhas econômicas. O PIB não vai demonstrar nada disso. Se existem pessoas hoje que estão tentando demonstrar essas lógicas através de PIB, o problema não é da variável, o problema é das pessoas. É importante a gente entender todos esses problemas que essa variável carrega em consigo mesma, para a gente poder aplicá-la da forma correta, com consciência de suas limitações. Por esse vídeo é só isso, bibliografia na descrição, dúvida nos comentários e até a próxima.